Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Hoje a minha convidada é Alexandra Guimarães. Porquê a tua escolha desta música? Como te disse, esta música é mesmo a música da minha vida. E o interessante é, sendo eu portuguesa, transmontana, e sendo o fado a música que é por excelência em Portugal, e eu adoro o fado, atenção, mas eu não me revejo na tristeza, não me revejo na dor, não me revejo naquela coisa da saudade. Eu revejo-me na alegria, eu revejo-me nesta coisa contagiante do ritmo. E mais do que viver e não ter a vergonha de ser feliz, até porque já foi a frase de um bolo de um aniversário meu, acredita, tal eu gosto disto. Mas mais do que esta frase é: a vida é bonita e é bonita. E quando tu acreditas realmente que, mesmo com todas as vicissitudes que a vida tem, ela é bonita, ela vai ser para ti. Muito e bem. Este é o meu mote. Olha, então foi de facto uma excelente escolha e eu agradeço também. Obrigada. E as pessoas também que nos estiveram a ouvir, de certeza absoluta que também sentiram toda essa energia. Antes de avançarmos para a tua carreira profissional, fala-me um pouco da tua infância, com todo esse, e como é que esse processo da criança, nós sabemos a importância, e tu, uma mulher também ligada de facto àquilo que fazes, a importância da nossa criança interior ao longo da nossa vida, mas que isso de uma certa forma influencia sempre a mulher, a mulher ou o homem, ou o ser Claro. Adulto que depois nos tornamos. Embora tu tenhas, por aquilo que eu conheço, mas muito pouco, mas porque já li de ti e já ouvi de ti, tens essa força desde criança, e essa energia, essa essência nota-se sempre muito, porque tu tens uma expressão que eu ouvi numa entrevista também que destes em tempos, onde a palavra esgravatar é um termo que te deu muita energia e muita força para transformar na mulher hoje que és. Mas como é que é ser criança? Como é que era ser criança e viver, como tu dizes, em Trás-os-Montes? Sempre foi lá que vivestes, foi? Sim. Então, eu sou de Chaves, não é? Uma terra lindíssima, portanto eu sou flaviense, que é assim que se chama as pessoas que nascem em Chaves. E eu vivi, ou melhor, nasci, vivi e cresci em Chaves até aos 19 anos. E realmente eu falo muito do esgravatar, Cândida, porque há duas pessoas que são a maior referência na minha vida. Uma delas é o meu avô, e é de onde vem essa expressão, e a outra a minha avó, que foi com quem eu fui criada. E o meu avô, na altura, e para aqueles anos, enfim, ele era muito forreta, porque ele passou muito na vida. Ele fez-se a pulso, ele era um homem muito inteligente, ele conquistou muita coisa. Era um ídolo para mim. Mas realmente ele veio do nada, ele foi uma pessoa que passou fome. E então não dava nada, era tudo o que tu querias, tu tinhas que conquistar. E portanto, ele dizia-me sempre... esgravatar é isso mesmo, é isso. Queres conquistas, gravata. Esgravata, que era isto que eu ia dizer. Ele não dizia pede, arranja, vai procurar, aluga, pede emprestado. Ele dizia queres? Esgravata. E eu cresci com isso. Então, eu não tinha muitas coisas quando era criança, não por falta de dinheiro, era porque ele não as proporcionava mesmo, que era para eu e o meu irmão as irmos esgravatar. E eu dou-te um exemplo. Eu adorava iogurtes. Na altura, qual é a canalha que não gosta de iogurtes, não é? Canalha, por acaso, é um termo de lá de cima. É um termo do norte, mas que eu também conheço bem. E eu não tinha iogurtes, não tinha chicletes, não tinha cores de filtro, aquelas coisas básicas que as crianças gostam. Hoje são básicas, naquela altura. Na altura não eram. Pronto. Não era. E eu queria muito ter. Havia comida, não é? Para eles, sim, havia comida. Para o meu avô, Cândida, era tão simples quanto isto. Leite era um bem essencial, tínhamos. Nunca nos faltou nada. Claro. E iogurtes era supérfluo. Ele considerava supérfluo. Só que eu sempre fui muito boa aluna à matemática, sempre gostei de números e de matemática, então eu dava explicações ao filho do merceeiro. E em troca,
ele dizia-me: o que é que tu queres, rapariga? Porque ele gostava tanto de mim e queria-me beneficiar. E eu disse: dê-me iogurtes, Sr. Manel, dê-me iogurtes. Então, eu tinha as minhas que era coisas. aquilo que uma criança é fantástica, porque Não é? é aquilo que não Nós não vamos é, atrás. e Nós não, vamos e atrás. hoje os miúdos olham, querem as coisas e normalmente vai-se logo dar, depois não valorizam também da mesma Sim, maneira. nós damos tudo e não os deixamos, enfim, Esgravatar. Ora, nem mais, esgravatar. E então foi muito fácil porque tu, quando começas nesta temática, neste esquema de tu tens que lutar pelas coisas. Sim, mas podias ao mesmo tempo transformar-te numa criança triste, revoltada, por não saberes que ele tinha possibilidade financeira. Olha, não dava. Tínhamos como, não tínhamos como, porque era assim. Se eu e meu irmão chegávamos a casa a chorar, ele ainda nos dava mais porque a gente não se defendeu. E portanto, tu nem tinhas espaço para te queixar. Vai para a frente. Ou seja, tu tinhas que te transformar num vulcão e arranjar alternativas, entendes? Eu lembro-me a minha avó tinha uma planta. Estamos no a falar de uma Alexandra com 6, 7, 8 anos, por aí. Era muito nova, eu andava tipo na segunda classe, por aí. A minha avó tinha uma planta, era o último canteiro lá da nossa calçada, porque ela dá-se no escuro e na umidade. Que é: não te metas na minha vida. A planta chamava-se Não te metas na minha vida. Que é uma planta que cresce, lá está, mas sombria, escondida. Mas existe? Existe. Esta planta toda a gente conhece. E é uma planta que tem uma característica muito interessante. Tu arrancas um bocadinho e pões numa terrinha um bocadinho de água, aquilo alastra. E aquilo crescia muito rápido. O que é que eu me lembrei? Eu vou ganhar dinheiro. Não te metas na minha vida, agarrei. Espaço. Sim, não, aquilo é uma coisa enorme, alastra. Aquilo é muito parecido com o manjerico, só que não morre. O que é fantástico. Tá? E então eu agarrava nos copos de iogurte, agarrava em acetona, limpava-os, com uma broca do meu avô, porque o meu avô era alfaiate, foi o maior alfaiate de Chaves, mas também tinha tudo que era ferrechos, era o hobby dele. Então eu agarrei numa broca, queimava com um fósforo e fazia o furo por baixo dos copos de iogurte. Que era para fazer o vaso. E ficavam vasos lindíssimos. Punhamos a terrinha, tal, a planta, tipo em 4 ou 5 dias aquilo estava lindo. Eu lembro-me da primeira vez como se fosse hoje, Cândida. O meu irmão tem um ano mais novo do que eu, pequenitos, pela mão. Agarrei no tabuleiro da cozinha e cabiam 10 copinhos. E vai ela para a feira. Com aquela planta. Com aquela planta. Fizeste nos frascos, dos frascos fizeste nos vasos e... Sim, e então punhas a planta e fizeste pronto, ali... Olha, 10 vasinhos pequeninos, estás a ver? Muito engraçados. De iogurtes, de copos de iogurtes, eram os meus vasos. São fantásticos. Portanto, eu rentabilizei aquilo que ganhava a ajudar o filho do... Comias os iogurtes e depois punhas... Completamente, eu lembrei-me disso. E tanto que eu hoje digo, na altura a gente não tem esta noção, mas eu hoje digo, eu montei o meu primeiro negócio com 7, 8 anos. Mas eu utilizei técnicas de marketing, porque já vais ver a melhor. A planta chamava-se Não Te Metas na Minha Vida, não é nada convidativo. Não, é um nome horrível. Pois não. E eu lembrei-me, vamos lhe chamar a erva da felicidade. Agora imagina, 2 miúdos a entrar na feira de Chaves com o tabuleiro, fomos-nos pôr na zona onde se vendiam as flores, porque aquilo era por zonas, ao lado de uma senhora já de alguma idade, com o nosso tabuleirinho. Bem, toda a gente nos achava piada. Ao fim de tipo 1 hora já não tinha vaso nenhum. E então começamos por vendê-los a 2,500. Na feira a seguir, eu disse logo ao meu irmão: não, vamos levar 2 tabuleiros, ele veio um e ele outro, e passamos para 5 escudos. Ou seja, foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro, para comprar cores de filtro para mim e para ele, chicletes, gelados. Olha, eu lembro-me, sabes aqueles gelados que havia de cone, daquelas máquinas? Eu nunca, na minha vida, o meu avô nunca me dava um gelado. A primeira vez que eu comi um gelado desses, eu não sabia que até me caiu ao chão. E então, imagina, mas eu acho que é mesmo isto, quando tu tens ou melhor, não tens acesso às coisas, tu lutas por elas. Mas de qualquer das maneiras, Sandra, nós estamos a falar aqui de uma criança de 7 anos e por isso a forma, por isso tem a ver muito com o meio ambiente que no fundo também influenciava, não é? Porque os valores são essências próprias, mas alguns deles também são influenciados pelo meio ambiente. E todo esse ambiente, o que é fantástico
é porque, tal como eu dizia, ele não se transforma numa revolta, mas sim numa forma de conquista. Então, e tem um sabor incrível, sabes? Hoje, não é? Mas já na altura tinha, porque vocês conseguiram, não é? Olha, eu lembro-me de juntar as moedas todas e, olha o meu porta-moedas o que era, porque eu não tinha essas coisas. Sabes as capas das cassetes? A parte de plástico, veja bem o que eu fazia. Eu tirava portanto, aquele invólucro do papel lá do artista, que eu não queria saber do artista nem da cassete, mas queria a caixa. E metia lá as moedas, sabes porquê? Porque eu andava assim... e aquilo fazia um barulho das moedas. Tipatinhas. Eu adorava. Sabes, o Tipatinhas adorava mergulhar. E então, sabes, eu acho que desde muito cedo eu perdi o medo. Pois, é verdade. Eu acho que esse aqui é o segredo. Eu perdi o medo. Facto... Eu comecei a perceber que quando eu queria, eu conseguia, eu lutava pelas coisas. E rapidamente chegas lá. Exatamente. Isso, no fundo, eras a criança e isto vai continuando, porque depois aprende-se, não é? Vai-se aprendendo e vais ficando com mais ferramentas conforme vais crescendo, também adaptando porque os teus avós atuaram sempre dessa maneira, não é? O meu avô era tipo regime militar. Eu, por exemplo, eu sendo mulher, eu não saía à noite, eu não saía para a rua brincar, nada disso. Então eu tinha que me reinventar. Normalmente as pessoas do campo, a lembrança dos avós é isto, é os avós irmos de férias, quem é da cidade vai de férias, para depois irem brincar, estarem no campo, na natureza. És uma pessoa que também estás muito habituada à natureza, não é? Sem natureza. Dúvida. O meu verão era apanhar batatas, a ajudar o meu avô, era acolhermos tudo o que a terra dava. O meu verão, as minhas férias eram essas com o meu irmão. Eram fabulosas. Eu lembro-me de fazer na terra. Fazíamos, imaginávamos barcos e desenhávamos barcos na terra e sentava-se lá à frente e eu atrás. Sim, porque não havia, já não havia televisão. Depois também, nesses sítios, também não havia Só tínhamos rio e tínhamos um açude, só que era muito longe e o meu avô não ia porque não podia gastar dinheiro. De facto, eram formas de estar e de viver também, porque... A infância deles também, possivelmente, eu revejo-me nisso também. Mas sabes, ensinou-me muito, muito. E a minha avó era exatamente o oposto. A minha avó adorava dar cândida. Eu lembro-me desde muito pequenina, a minha avó dizia assim: filha, dá pela porta que te entra pela janela. Pois. E então andava às escondidas sempre do meu avô. Pela lei da abundância, não é? Era. E andava sempre às escondidas do meu avô, agarrava num saco de batatas com cebolas, com isto, com aquilo, com o que fosse, ou com fruta, e ou eu ou o meu irmão, e ela estava sempre a dizer: vai levar à dona Irene, vai levar à dona não sei o quê. Andávamos sempre a distribuir pelas vizinhas. Pois que ela sempre achava que dava para todos. Dava para todos. A minha avó sempre me disse isso. Dá, nunca te importes de dar. E portanto eu cresci com estes dois conceitos. Com os dois conceitos, que engraçado. Com os dois conceitos. No fundo, é aí que se vai muitas vezes buscar o equilíbrio. É viver com os valores da escassez, com o medo da escassez, não é? E a outra com a lei da abundância. Sim. E que hoje, à luz do conhecimento que eu tenho hoje, as interpretações que eu hoje faço desses ensinamentos são tão grandiosas. Porque a escassez, se tu a interpretas de outra maneira, se tu lhe dás outro significado, que é, vai lá, luta, vai, toda a gente consegue. E por outro lado, o outro grande conceito de vida, que é mesmo esse, e eu acredito piamente nisto, Cândida: quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Não importa quando, não é no mesmo tempo, se calhar não é na mesma dimensão, mas tu recebes. E eu, ao longo da minha vida, tive N episódios que comprovaram isso, de tu seres genuíno e queres ajudar, e algures tens o retorno. E sem menos esperares, muitas vezes tens o retorno. E a gente sente isso. Alexandra, e quando começa a tua altura de estudares, como adolescente já, continuas a viver em Chaves ou depois fostes para a universidade? Sim. Eu vivi em Chaves, sim, eu vivi em Chaves até aos 19. Depois fui para o Porto
Foi no Porto. Sim, onde fiz a faculdade, onde comecei também a minha carreira profissional e ainda vivi no Porto até 2007, porque só aí é que eu faço a transição cá para baixo, para Lisboa. Uhum. E aí mudei completamente de paradigma, porque eu deixei de viver com os meus avós e passo a viver com a minha mãe, que era um furacão. Era uma mulher da rádio também. É por isso que eu estar aqui hoje é um misto de sentimentos incríveis. Eu também fiz rádio, algures, ainda andava na faculdade. Tinha um programa com um colega que chegou a fazer parte da TVI, o Bernardo Santos, que se chama Torre das Paródias. E então era uma coisa incrível. E então hoje estar aqui é mesmo um misto de emoções que tu não imaginas. Pois, acredito. E então eu passo de viver de duas pessoas que eram muito rígidas, não é? Uma muito emocional e outra muito vertical. Aliás, eu lembro-me sempre disto. Tu tens que crescer e ser independente, a mulher de cara levantada, não é? Nada te pode ser apontado, enfim, a verdade, tudo ou nada, sabes? Muita rigidez. Sim. Justiça, ok? Eu digo que com o meu avô e com o meu pai, mais tarde, eu aprendi uma coisa muito importante na vida: a teres palavra. E o que é? Os contratos eram com aperto de mão, não é? E o que é ser de palavra? Se é sim, é sim. Se é não, é não. Para o que der e ver. E eu aprendi isso. Quando eu vou viver com a minha mãe, era a energia, era a alegria, era o samba, era a música, era a comunicação. Ela conseguiu tocar em mim e desplotar tudo o que estava cá dentro, sabes? A alegria, a vontade, ainda potenciou mais. Porque estava lá isso tudo, não é? Aliás, via-se, tu em vez de, era o que eu te dizia há pouco, essas memórias de criança, em vez de deixar de uma forma negativa, não, pelo contrário, tu até criavas a criatividade, a imaginação, a forma como transformavas de uma coisa que era para deitar fora. Já tinhas tido o prazer, já não servia, mas não, ias reciclar e fazer isso, e mudar o nome da planta. Eu digo-te uma coisa, agora fizeste-me lembrar outra história incrível, que era o carrinho de bebês da minha irmã, porque nós éramos 3 e lamentavelmente a minha irmã mais velha faleceu de acidente. E o carrinho dela de bebê era daqueles grandes que tinham umas rodas... Olha, agora estou outra vez na moda. Tinha umas rodas brancas de borracha muito grandes. Tu não tens noção o que é que aquele carrinho foi para mim e para o meu irmão em brincadeiras e para os vizinhos. Porque ele começou, nós já éramos matulões dentro do carrinho, não é? Porque eu tenho 1,80, portanto eu sempre fui alta e ele também. Então, imagina, cada um naquele carrinho ia empurrar, não é? Claro que rebentamos o carrinho em 2 tempos. O meu irmão engenhocas mais do que eu, pôs uma tábua por cima, era tipo, um puxava e o outro empurrava, aquele servia de um carrinho diferente que andava com mais velocidade. Até que a tábua partiu, aquilo quase que se transformou em skate. Portanto, nós aproveitávamos tudo até à última. Espetacular. Olha, então essa experiência de viveres com a tua mãe, com o mundo já de rádio, não é? De alegria e de música aí dentro, e que te levou, estavas nos teus estudos, vivias com ela, para uma outra realidade completamente diferente. E também até podias ter seguido essa vida profissional de rádio, não, mas porque tu dizes que gostavas muito de números, por isso focaste. Eu gostava imenso de números ainda hoje, né? Aliás, eu sou aficionada por resultados e segui outra área profissional, formei-me na área da gestão financeira, mas quando acabo o curso apaixono-me por um conceito que nasceu em Portugal, que era o mundo Sephora, a área comercial, e tive uma grande oportunidade na altura. E ainda nessa oportunidade, 3 anos mais tarde, eu tive o contacto com o que foi a paixão da minha vida, foi a indústria farmacêutica. E ainda hoje, quando eu ingressei na Pfizer, e o meu maior percurso profissional foi nessa casa, hoje tão conhecida, né, pela vacina, passo a publicidade. Não, mas podes fazer, porque é de facto um dos nomes. É o que toda a gente fala hoje em dia. E ainda bem. Sim, mas sabes, eu tenho
um orgulho muito grande, um privilégio muito grande de ter trabalhado nesta companhia. E começaste com que idade? Muito cedo? 20 e poucos. 20 e poucos. Por isso és naquela fase da adolescência e que efetivamente começaste logo em grande, não é? Em grande. E então, mas no Porto ou vieste pelo Ainda Porto? no Porto. Ainda no Porto. Eu comecei na base, até chegar ao topo. Eu comecei na base. Okay. Comecei no Porto, trabalhei em Alto Minho, trabalhei em muitas regiões da Zona Norte, lindíssimas. E porquê não então, a seguir da tua mãe da rádio, só ficas com a lembrança? Porque a tua mãe era da rádio? Sim. Ela era da rádio, era Sim. uma mulher da rádio, Sim. da voz de comunicação. Sim, da voz da comunicação. Como comunicadora, Ela... tu também tens esse dom. Obrigada. Tenho sempre muita curiosidade de saber o que leva as pessoas a selecionar determinadas músicas, porque é a escolha dela. Olha, esta música por 2 grandes motivos. Primeiro, porque eu acredito realmente nisto. Quando tu dás o bom dia a alguém, tu estás a desejar a esperança de um novo dia, de uma nova oportunidade. E depois, porque tem muito a ver com a conversa que estávamos a ter da minha mãe. Porque a minha mãe passou uma fase muito, muito má na vida dela, aliás, várias, nunca desistiu, tinha uma força inabalável. E quando ela está a fazer a recuperação da prótese, porque ela perdeu uma perna, ela veio viver comigo para Lisboa, quando eu faço a transição, e todos os dias ia para o Hospital de Santa Maria. E aquela mulher entrava no Hospital de Santa Maria, em vez de ir para o Hospital de Santa Maria, parecia que ia para uma festa, ela ia linda para lá. Porque ela ia se recuperar, ela ia fazer fisioterapia, mas ela não ia fazer uma fisioterapia qualquer, como ela dizia. Mas o giro é, ela entrava no elevador. E estás a ver aqueles elevadores do Hospital de Santa Maria, não é? Que são iguais aos de São João, no Porto. Enormes, cheios de gente, logo de manhã, médicos, enfermeiros, doentes, tudo vai ali. E ela entrava com a cadeira de rodas, as pessoas afastavam-se um bocadinho, não é? E ela dizia: bom dia, eu hoje faço promoção, eu dou 2 bons dias a quem me der um. Então, sabes, era isto, é o contágio. E esta música, quando eu ouvi esta música pela primeira vez, e foi uma colega de trabalho que me mostrou, num dia em que eu a fui acompanhar, num trabalho num hospital, e me mostrou, aliás, a Maria, não sei se ela me vai ouvir, mas olha, nunca mais esqueci esta música, porque tem uma letra especial. Esta letra eu considero esta letra divina, porque a força que tu dás num bom dia, fazes o dia de alguém bem, bom, então faz e dá outro bom dia também. Que hoje acontece muitas pessoas entrar, N pessoas no elevador, agora não entram muitas porque não podem, mas que entrar e que as pessoas nem se cumprimentam, nem olham, baixam os olhos, começam no telemóvel e tudo isso. É aquilo que às vezes as pessoas esquecem, que quando começa o dia, começa a vida, não é? Começa a vida, começam oportunidades, e quando tu estás a dizer isso a alguém, muitas vezes, Cândida, as pessoas não têm mais palavras tocantes ou têm uma vida tão miserável que a única coisa boa que ouvem naquele dia é um bom dia. E eu penso muito nisso. Eu penso que muitas vezes nós podemos mudar o curso de alguém. Eu tenho sempre, quando estava no Ministério, eu tinha sempre por norma, a minha filosofia de vida também, por aquilo que me conheces, sempre achei que a vida é maravilhosa, embora, como tu dizes, e com grandes desafios, e deste agora o exemplo da tua mãe, mas que efetivamente eu tive uma pessoa de família que um dia disse: mas lá, que azar, partiu um perna, e ele disse: que gratidão não ter partido as 2. E isto mostra exatamente aquela consciência que nós às vezes temos que ter, e a força, como a tua mãe e como muitas pessoas veem, é que de facto, ao abrir os olhos, como o Luiseia diz, assim que abro os olhos, eu estou grata pelo dia fantástico que tive, porque eu sei que ele foi fantástico. E de facto isso leva-nos àquilo, de facto, que a vida, que muitas vezes pensam, é que não é preciso, não é nada quando dizemos que temos que ver para querer, porque isso não é nada. Temos que querer para ver. É exatamente o contrário. Estás completamente certa, porque o acreditar é que faz e nos dá a energia e condiciona o comportamento para tu conseguires fazer. E pegando nessa palavra do acreditar, Alexandra, vamos aqui lembrar que a tua formação académica é uma licenciatura em gestão. Depois fizeste uma especializada em análise financeira, lá está os tais números que tu gostaste, e posteriormente a graduação em micologia,
clínica na Faculdade de Farmácia, passaste depois para aqui para uma área. Sim, uma área completamente diferente. Por isso, era uma carreira vocacionada para, nitidamente, como tu dizes, para vendas, viu-se logo em criança, já estava, e gestão de negócios, mercado farmacêutico, e que veio por aí que começaste muito cedo e disseste muito bem, que eu acho que é como a vida deve ser, deve-se começar no topo, na escada, para subir de grau a degrau. Sim. E foi esse o teu percurso profissional que te levou a ter grandes satisfações, a ter grandes resultados, que és uma mulher, como dizes, resultados, mas depois, tal como tudo, a vida é feita por etapas e fases, e quando tu tens desafios e aceitas e vais a eles, não foges, não ficas com medo de vais. Como eu digo sempre, o não está sempre garantido, mas a gente é igual a um sim. Pelo contrário, para mim é muito mais poderoso o não do que o sim. Mas é para mim. Mas sabes que essa é a minha filosofia de vida, não é? O não é garantido, e se eu fizer alguma coisa e tiver um sim? Exatamente. Agora, o que é que eu aqui tenho curiosidade, e os ouvintes que te estão a ouvir, Alexandra Guimarães, de facto, já é um nome que tens muitas referências no mercado profissional, de carreira profissional, como te digo, e toda a gente, como tu dizes, e muitos anos, e no topo de cargos na Pfizer, numa empresa que é muito referenciada, mas que a uma determinada altura da tua vida houve uma razão especial que te levou a fazer escolhas diferentes e mudanças, que te levou, para já, porque vê-se que mesmo na tua vida profissional lidavas com pessoas. Sim, sempre. Pessoas é mesmo aquilo que consideramos que é o maior capital, não é? É o capital humano, a nível do mundo inteiro. E só quem acredita nisso é que poderá, de facto, sentir que o mundo ele foi feito para isto. É de pessoas. Tudo o resto vem por acréscimo, não é? São as pessoas que fazem, que pensam, como o avião. Pensar, as alguém coisas pensou... acontecem porque nós as fazemos acontecer, porque há pessoas por trás. Porque há pessoas, porque senão não há fortunas, não há nada, não há aviões, que alguém se lembrou que, de facto, para ele estar lá, alguém pensou nisso. Por isso, houve algo em ti que te levou também, por gostares muito de pessoas, de fazeres aqui um desvio, não digo deixares, porque essas profissões, quando nós sentimos realizadas, elas ficam sempre no nosso coração, que te fez aqui um desvio de apostares noutro âmbito, primeiro em ti, não é? Porque te levou a ir explorar outros caminhos. É verdade. Outros conhecimentos. Eu sempre trabalhei doença grave, doenças impactantes, atuávamos numa etapa da vida que era muito limitativa muitas vezes, não é? Era muito impactante, não só as doenças em si, mas as comorbilidades dos doentes. E eu sempre acreditei muito em prevenção. Eu sempre acreditei muito no desenvolvimento, na prevenção, no antes, no prevenir que tu chegues a estados tão graves, a estados tão... enfim. E aliado a isso era a exigência, não é? Nós viajávamos imenso. É uma área que eu adorei, que eu adoro, eu continuo apaixonada, mas era uma área que te consome muito tempo. E eu decidi, aos 45 anos, que eu quero ter mais qualidade de vida para mim. A minha filha já ia fazer 16, estava numa altura de precisar muito mais de mim, e eu fiz escolhas. Eu acho que isso é que é importante, é quando tu chegas a uma altura da tua vida, fazes análises, ponderas e fazes escolhas. O que é mais importante para mim? Claro que, ao longo do meu percurso na indústria farmacêutica, nós sempre tivemos contactos com técnicas já de coaching, de PNL, body language, inteligência emocional. E esse bichinho sempre esteve lá, porque nós tínhamos que utilizar tudo isto, não é? Para desenvolver pessoas, e é à custa destas ferramentas que tu desenvolves outros. Então este gosto estava lá, mas eu queria mais. Eu queria saber mais. Eu queria me transformar a mim. Eu queria perceber de onde é que vinha esta força, de onde é que vinha esta energia, como é que eu podia ainda se condicionar mais, ampliar, ajudar mais, porque isso é o que me fazia feliz. Eu descobri que isso é o que me fazia feliz. E obviamente que para mim Tony Robbins toda a vida foi uma referência. E sim, acabei nos Estados Unidos. Sim, a Cândida. Eu acho que o momento mais importante da minha vida, nunca mais vou esquecer, foi quando eu fiz Day to Destiny, o último dia
chama-se Integration Day, o dia da integração. Eu costumo dizer que foi o pior dia e o melhor da minha vida, onde tu te libertas completamente e tu percebes qual é o teu caminho, e isso foi absolutamente transformador. Eu hoje digo-te que eu sou feliz. E eu era aquela pessoa que há uns 10, 15 anos atrás eu dizia assim, ainda ontem curiosamente falava a isto a um amigo, felicidade não existe. Felicidade é picos. Picos até para a gente conseguir dar valor aos momentos bons. Mas até são mais maus do que bons. Hoje eu digo-te, isso é uma mentira. A felicidade existe, ela é diária, só que ela dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque tu tens que ponderar diariamente. Dá muito trabalho no aspecto, eu percebo o que é que queres dizer, em sentido figurado. Sim, o que é que eu quero significar com isto? Quando eu digo dá trabalho, porque tu tens que fazer um trabalho muito... Uma escolha diária. Contigo. Connosco. E aí implica mudanças, implica determinado número de coisas e depois é só fluir, não é? Libertação. É tu perceberes que muitas vezes nós vivemos com convicções enraizadas em nós, que nasceram de um momento ou de um padrões evento. E crenças que elas limitam-nos a vida muitas vezes. Incrível. E não são nossas. E não são nossas. Então larga isso. E então é todo um trabalho que tu consegues perceber em ti e que ele é transformador e que tu podes realmente ajudar outras pessoas e que tu podes levar essa alegria, então, esse bem-estar. Teres ido mesmo, fostes aos Estados Unidos mesmo fazer a formação. Sim, toda a formação. Toda a formação que fizeste lá, baseada, que é o gigante, não é? Como Sim. Nós chamamos. E a partir daí, Alexandra, então tu desvinculaste-te da empresa. Sim. E começaste então a opor, ou seja, então agora, já que eu investi, já que eu sei que isto é tão bom, foi tão bom para mim, é bom também para eu partilhar com as outras pessoas. E comecei a trabalhar com pessoas, sim. Hoje trabalho muito em área de business e vida, porque é mesmo isto. Nós não conseguimos dissociar o ser humano. Claro. Ponto. E hoje é isto. E a inteligência emocional está em tudo, é isto, em todo lado. Tu, para seres o líder que queres ser, o pai que queres ser, o amante que queres ser, o marido que queres ser, o avô que queres ser, tu tens que ter esse estado mental. Tu tens que ser e preparar-te para ser a pessoa que precisas ser. Então, para mim, há 2 conceitos que mudaram a minha vida. Um deles é Proximity is Power, que é a proximidade é poder. Junta-te, conecta-te com pessoas que já chegaram, que já estiveram lá, que já atingiram. Aprendes mais rápido, utilizas a técnica da modelagem, vão-te desenvolver, vão-te desafiar. E o outro é, em business e na vida, 80% é psicologia, 20% é estratégia. Portanto, 20%, Cândida, é aquilo que a gente aprende, os cursos, a experiência de vida, os ensinamentos, as aulas, a técnica. Mas 80% é psicologia. Então, o nosso trabalho mental... Quando dizes psicologia, é as vivências? É o teu trabalho mental diário. É o teu trabalho mental. É a tua comunicação interna. Repara, eu não escolhi estas 2 músicas à toa. Elas são de uma força, de um empoderamento incalculável. Para ti. Porque tu podes dizer, a vida é madrasta, não é? Se eu digo a vida é madrasta, aí ela vai ser mesmo. Porque eu estou a dizer coisa tão negativa a mim mesmo, não é? Agora, se eu digo assim... Mas por isso é que eu digo, às vezes há pessoas que é mesmo só, porque como eu dizia há bocado, quando eu estava no Ministério, e assim que eu entrava, dizia, bom dia. Quando estavas a contar essa história da tua mãe, lembrava, bom dia, então, como é que isto vai? E tal, chegava ao grupo, e ela, vai-se andando. E eu, alto, parava logo e dizia assim, alto, espera. Vais andando para onde? Se for um sítio bom, eu também quero ir. Ótimo, boa então, resposta. Quando Ótimo. elas que estavam sempre diziam, vai-se andando, encolhiam os ombros, que essa frase é dita sempre com os ombros, não é? Tanto faz, é como se disser, tanto faz, não faz sentido. Vai-se andando, eu alto, espera, é bom, eu vou contigo. Se não é,
Então, ficas aí que eu vou sigo em frente. Mas, Cândida, tu tocaste numa coisa muito interessante. Desatava engargalhada logo a pessoa. Porque tu quebravas o padrão. Tu quebravas. E então, pronto. E eu lá seguia para o meu gabinete e lá ficava e a cara daquela pessoa transformava-se. Porque tu estavas a utilizar uma técnica, naturalmente, que é quebrar o padrão daquela pessoa. Porque quando tu és negativo, o teu corpo todo projeta-se para o chão. Tu ficas limitado. Repara, as pessoas deprimidas, as pessoas tristes, as pessoas negativas, estão todas para baixo. Ombros descaídos, cabeça para o chão, peito encolhido, respiração Alexandra, contraída. Mas essas pessoas, quando fazem isso e estão nesse estado, elas não escolhem estar assim. Não escolhem, mas podem trabalhar sobre elas. Mas para isso sabes que a palavra compaixão eu tenho muito, muito presente, cada vez mais na minha vida. Porque eu acho que quando nós olharmos para uma pessoa que está num estado de quer, a questão é despertar nessas pessoas, tal como às vezes com uma frase, às vezes é uma palavra. Era aquilo que eu te disse, um bom dia pode mudar a vida de alguém. De alguém. Sem dúvida. Quando eu dizia isto a ela mudava e aquela mesma pessoa já não estava naquela fosse andando. Então, pronto, até era capaz já de ser Mas mais em Portugal há 3 expressões. Agora, de facto, eu quando vejo uma pessoa e às vezes custa-me quando as pessoas olham para as outras e dizem isso não é nada, isso é stress. Desvalorizam como uma forma a palavra stress. Isso é tudo, é a escapadela para tudo e não valorizam, e sobretudo às vezes até pessoas da área da saúde peçam um comprimidinho e não sei o quê, e aquilo é dor, aquilo muitas vezes é dor. Aquilo é falta de amor e as pessoas só precisam de conexão e amor. Verdade. Então é por isso que eu digo que o amor é tratamento, amor é a chave é isso, o tratamento mais importante das pessoas é amor. Sabes, Cândida, eu uso lentes, às vezes óculos, enfim, e eu costumo dizer a toda a gente: põe os óculos ou as lentes ou o que for, mas põe do amor. Porque o que as pessoas mais precisam é isso. É a falta que sentem de conexão e amor. Então, se eu acredito que o amor cura tudo completamente, acredito e assino por baixo. E eu também, se te permites, eu também posso lá pôr a minha assinatura. Completamente. Já somos 2, mudamos mais. É nisto que eu acredito. Mas sabes que há pouco, quando tu dizias do vamos andando, vamos andando, vamos indo, e ainda há outra, menos mal. Eu um dia escrevi sobre isso. O que é que isto quer dizer? É porque não tem conclusão nenhuma. Menos mal é menos ou é mal ou é mais, ou é... o que é? Indo e andando. Portanto, isto per si é o que eu digo, dava uma boa música de fado, uma boa letra de fado, não é? Embora já fados, há bocado... Não, agora já há animados. Já agora fados, já. E temos aí uma mulher, temos várias, mas há uma que, de facto, ela quando canta aquilo não dá tristeza, dá contrário. Não, pelo contrário, até dá vontade de a gente subir as paredes muitas vezes. Exatamente. Aliás, eu acho que a 4ª música da minha vida, a próxima vai ser um fado. E que há sim, da Marisa, que eu adoro. Pois, exatamente, a falar. Que é muito, enfim, muito transformador também. Muito transformador, e que normalmente as pessoas, eu própria também me revejo em muita coisa nesse fado, porque e acho que quase toda a gente está ali um bocadinho, e ela também é uma mulher de garra, e por isso também canta sem ser com essa, por isso também arrasta as multidões. Claro. Porquê? Porque a energia está lá. Olha, Alexandra, então tu neste momento trabalhas como essas pessoas, de facto dedicas a tua vida a ajudar os outros, a pô-las de facto a considerar aquilo que elas sentes. E como é que tu te sentes quando trabalhas com uma pessoa e começas a ver resultados? Porque tu és uma mulher, dizes de resultados, e isso é. Aliás, se não há resultados, não há trabalho, não é? Não há trabalho. Como é que eu me sinto? Olha, eu às vezes nem sei como é que é de descrever isto, porque parece que não cabe no meu peito a alegria. Não cabe no meu peito a alegria. Que valor tem tu conseguires alterar, por exemplo, a relação de um pai com um filho, que não se falam há anos, de uma alegria de viver conjugal, de uma pessoa que está completamente desmotivada, enfim, desmotivada, triste, desanimada no seu trabalho, e descobre
o que a faz feliz. Descobre a carreira, descobre a função. Exatamente. Qual é o valor das pessoas que são todas postas para trás e só porque têm uma forma de comunicar diferente e aprendem o sítio certo e começam a ganhar, e começam a ter retorno, e começam a ser efetivas? Entendes? Então, para mim, eu às vezes choro, mas é de emoção. Eu choro de emoção. Quando vejo as pessoas evoluírem, essa é a minha paixão, Cândida. A minha paixão eu acho é que os grandes resultados de uma empresa, e tu que trabalhaste bem em empresas, sabes perfeitamente como é que as pessoas cada vez mais elas têm algo para dar delas próprias. E a liderança aí é que muitas vezes conta. Ou essa liderança já está num patamar de consciência. Por isso, eu acho que estes cursos deviam começar sempre por líderes. Sim. Eu sou de cima para baixo. De cima para baixo, sempre. Para se ver os grandes resultados, porque às vezes eles mandam as pessoas fazer cursos, as equipes vão não sei o que mais, mas eles próprios estão ainda ligados a estas velhas crenças e tudo isso. E por isso não conseguem depois perceber e dar esta liberdade à pessoa dela se manifestar. Olha, eu há uma prática que faz tanto evoluir as pessoas e que em Portugal eu acho que precisamos tanto ainda de evoluir, que é feedback. Eu recentemente participei numa formação que, meu Deus, para mim foi uma bênção, porque eu aprendi um termo para descrever feedback que eu nunca mais vou esquecer na vida, que é love back. Eu já utilizava que dizia que feedback é um presente, que também já tinha aprendido com alguém, com quem trabalhei próximo. Feedback é um presente, considera um presente. Porquê? É a forma mais rápida de tu evoluires. Só que, para tu dares feedback a alguém e para alguém receber feedback, a pessoa tem que estar treinada e tem que saber dar. E, lamentavelmente, em Portugal nós estamos muito aquém nessa área de feedback. Porque as pessoas aceitam como crítica pessoal, porque começam com tu és muito boa pessoa, mas estraga tudo no meio desta frase. Não se trata de boas pessoas, trata-se de excelentes profissionais, trata-se de factos, trata-se de evidência. Da forma como ela é. Então, quando eu aprendi a palavra love back, meu Deus, eu disse, olha, está aqui o termo. Isto é love back, entende isto? Isto é uma forma incrível de nós crescermos. Então eu acho que sim, todos os líderes deviam começar por aprender o que é love back. Exatamente, isso. Por isso tu também trabalhas com empresas? Sim, eu trabalho com executivos, com diretores, com CEOs, enfim, com pessoas que lideram pessoas. Porque aí é que de facto tem a ver com esta conversa que estamos a ter. Sim. Porque eles sabem que os resultados são diferentes, porque o resultado deles quando tu fazes esse trabalho, tu depois queres espalhar, não é? Quando tu mudas, muda tudo. Muda tudo. E por isso fico muito satisfeita de saber que cada vez mais há pessoas, nós sabemos que de repente toda esta filosofia de vida foi quase uma explosão, é como apareceu quando apareceu a frase dos croissants, eu chamo sempre, toda a gente abria uma loja de croissants, não é? Porque sim, porque era moda, é porque tudo isto, e houve aí uma fase, penso que hoje já não, ainda, mas já não tanto, mas houve aqui 5 anos atrás, 6 anos atrás, não tanto, havia coaching, PNL em todo lado, toda a gente fazia um fim de semana, levavam as pessoas, fechavam nos hotéis uma semana ou uns dias e aquilo saía de lá tudo já com certificados, a fazer já grupos, deixavam empregos e depois era um bocado a luta da sobrevivência e isto depois leva de facto a aqueles próprios, a maior parte das pessoas, que algumas delas eu conheci, estavam tão mal, porque foram despoltar delas coisas que às vezes estão tapadas, okay? Dores que às vezes estão ali tapadas, mas conseguem andar ali no e depois não há consequência, não há evolução. E depois não há evolução e nem há o saber como curar. É isso. E então até muitas vezes dizia, tu gostas muito daquelas coisinhas, dos amorzinhos, das filosofias do amor, o amor cura, na Luísa Hay e tal. Eu disse, sim, sabes, porque ninguém entra para a faculdade sem passar pela escola primária. É verdade. Eles podem entrar para a DOC, mas não têm a base. E se não formos à base... A essência. Eu, por muito que eu tenha estudado, desenvolvido e continuo, porque eu acho que o maior ativo do ser humano é o conhecimento. Ponto.
Para mim, ponto, parágrafo, travessão. E o segundo maior ativo hoje, nos dias em que correm no mundo em que vivemos, é conexões. Exatamente. É a tua rede de conexão, de contactos, é a partilha, é a riqueza, é o crescimento. Portanto, para mim, estes dois ativos são muito importantes para a vida de qualquer um de nós. E de facto, é muito importante ir às bases. E quanto mais eu estudo, mais a uma conclusão chego. Isto tudo se resume a duas forças: dor e prazer. O segredo é nós aprendermos a manipulá-las muito bem. E dito assim, é tão simples. Na prática, requer trabalho diário. Por isso é que, voltando àquela minha frase, ser feliz é possível todos os dias, é. Mas a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que trabalhar para isso. Muito bem. Alexandra, nós estamos quase a chegar aqui, por pena minha, mas aos tempos, não é? Sim, temos que respeitar. Temos que respeitar. Tu dizes sempre, tens uma coisa também, que é dizer que um dos teus segredos, sabes que isto é um segredo da Cândida, mas dizes que o teu segredo é não ter medo de arriscar. Exatamente. E que adoras desafios, por isso... Sim. Continuas a achar que a vida é permanentemente um desafio? A vida é um desafio desde que tu te levantas. E eu costumo dizer que desafio é o meu nome do meio. Eu adoro projetos novos, eu adoro não saber para onde vou, eu adoro a incerteza. Eu vivo na incerteza. E eu percebo que as pessoas que mais problemas têm são aquelas que precisam de certeza, de segurança, de conforto, sabes? Que são avessas à mudança. E nós mudamos todos os dias, Cândida. Todos os dias. Portanto, eu não tenho medo de arriscar, claro que não. Porque hoje está sol, não está uma temperatura... Não sabemos se amanhã acorda com menos 10 graus, com uma vento... O globo gira, não gira? Portanto, nós estamos aqui as duas fixas, mas na realidade não estamos aqui fixas, nós estamos a rodar. Portanto, esta é a verdade mais incomensurável que nós temos, não é? A mudança é a coisa mais certa que tu tens, apesar de ninguém gostar dela. Então eu trato a mudança por tu. Olha, e também uma das coisas que de facto tu tratas por tu, essa mudança, porque a fé que te move e aquilo que tu tens muito presente também, é que, como disseste, e aquilo que trazes também da criança da tua avó, a dizer que a lei do retorno, ela existe. Por isso, quando tu dás, tu recebes. Às vezes pode não ser quando tu pensas que nos faz falta. Exatamente. E essa questão de tempo, de gerirmos esse tempo, é que às vezes mexe aqui com o nosso controle, não é? Já mexeu muito, hoje não mexe quase nada. Hoje não mexe quase nada porque à medida que tu vais evoluindo e vai passando a idade, a experiência, a vivência, não é? E a verdade é que eu já vou fazer 50, portanto, já passei, já vivi, já senti muita coisa. E hoje, Cândida, eu vivo a gratidão diariamente. E a gratidão é um termo muito bonito de se dizer na teoria. Na prática, como é que se implementa? E eu implemento diariamente, até o que me acontece de mal. Até o que me deixa, enfim, muitas vezes triste ou decepcionada. Porque é isso que nós também temos que agradecer. É para nós evoluirmos, é para nós crescermos. E, portanto, hoje eu já não espero, porque eu sei que vem. Há de vir algum dia. Há de vir. Sabes aquela sensação de... Às vezes eu estou a falar de algum assunto ou de alguma situação que eu gostaria de, ou ter acesso a, e pá, em 2 ou 3 dias parece que aquela pessoa me aparece à frente. Sem dúvida. É a lei do retorno. As leis são universais e essas, tanto a lei do retorno, a lei da atração, elas são, a gente sabe que, como a lei da gravidade, a gente sabe que mandar para cima, ela cai cá em baixo. Porquê tínhamos que estar a fazer os estudos e ela existe uma razão, mas a outra existe a mesma coisa, como atraíres. Tu sabes perfeitamente que ela funciona sempre, não é? Funciona e é uma lei, são universais. E também... Mas olha, antes de acabarmos eu quero te dizer uma coisa, que nós as duas não nos encontramos por acaso. E para mim é tão, tão, tão especial eu ter entrado na tua vida e tu na minha que tu não tens noção. E é de coração e de emoção que eu te digo isto, porque é muito especial. E o trabalho que tu fazes é magnífico.
por tudo. Eu falo muito de ti, eu falo muito de ti em casa, falo muito de ti às pessoas desde que te conheci. Porque uma mulher com a tua idade, uma mulher com a tua jovialidade, as pessoas têm mais que conhecer os segredos todos da Cândida. Mas sabes que os segredos não são meus, são vossos. O que é a forma como as pessoas me veem. Eu fico-te muito grata por essas palavras, porque efetivamente quando o Alexandre propôs, mãe, faz todo o sentido tu teres um programa na rádio onde tu também tanto contribuíste, porque a rádio é o único produto da empresa, porque a empresa é a DAN Comunicação, onde ele é de facto o autor dessa empresa e é o criador, porque sendo um homem da comunicação, da rádio e da televisão, e tu sabes o que é isso, que a tua mãe também, ele vive isto desde criança, ele vive isto, é um excelente profissional, já andou por várias partes do mundo. E que já agora, só uma parte, tem a melhor voz que eu já ouvi. É impressionante. De uma criatividade, ele está sempre, ele também também desde criança sempre, e é a criatividade dele, mas ele diz que fazia todo sentido ter este programa cá, e quando ele propôs o nome, ele arranjou o nome, e eu disse, reagi logo, segredo de quem dá? Não, Alexandre, isto dá a impressão que eu tenho aqui os segredos das pessoas. Não, mãe. E depois mais tarde percebi, quando vem o promo do programa, eu consegui detectar só uma única voz. Do resto são vozes de pessoas em que ele foi ter com elas e perguntar o que é a Cândida para eles. E a palavra segredo, diz que tem um segredo, é a forma como os olhos nos veem e é a forma que eu também vejo as pessoas, e é isso que de facto nós somos espelhos, não é? É verdade. E por isso também eu te dizia há bocado que tu tens esse segredo também poderoso, de uma força que atrai, de um ímã que tu levas o mundo atrás de ti, és das tais pessoas. Eu acredito que muda o mundo, ponto. Porque eu acho que é isto, a Cândida, pessoas como tu, como eu, e toda a gente pode fazer isto, que é, se eu influencio e interajo aqui neste meu pedacinho de terra, eu já vou fazer aqui. Todo este programa, é isso que eu digo, faz sentido. E sei que efetivamente dá trabalho depois de estar a fazer esta edição e a promoção. O Alexandre às vezes dizia, mãe, tu tens noção que já tens não sei quantos vídeos no canal YouTube das entrevistas que tens feito, e eu quase que me puxou para como se fosse vedeta, mas não, a alegria de cada entrevista, de cada pessoa que tenho por aqui é sempre uma riqueza enorme para mim. Porque não sou profissional, a única coisa que sei é que sou autêntica, verdadeira, e as pessoas que eu tenho aqui têm esse privilégio porque lhes tocam também, porque estamos aqui num estúdio onde sabemos que parece que ninguém nos ouve, mas está o mundo inteiro. E para mim só estás tu e eu. Exatamente, onde os nossos corações, para dizer, palavras que abraçam, palavras que inspiram, e quem sabe se ao longo desta conversa, que eu acredito que sim, o teu exemplo, alguma palavra que foi dita aqui, desperte na alma dessa pessoa, nos momentos em que nós vivemos, que a palavra esperança e a palavra de fé e acreditar que nelas também é possível. É isso. Já valeu tudo a pena. Para mim é isso que vale a pena. Valeu a pena todo este... Quando dizia, então, e o que é que este programa te traz? O que é que... Não, traz-me isto. Traz-me esta vontade de partilha e dos anos todos que eu também, que a vida me tem ensinado, e que Deus me dê muita saúde para continuar. E vai continuar a dar, porque tu não... É impossível não dar. Olha, tu estavas a falar e eu estava aqui a pensar, eu dei-me os músculos aqui da cara, porque eu estou sempre a sorrir, genuinamente, porque eu estou a adorar estar aqui, não me ia daqui embora. Olha, mas como sabes, temos tempo, tal é verdade. Como tu sabes, eu continuo e acho que desejo de fundo do coração que também continues com essa força que te move a continuar a contribuir para um mundo melhor de cada pessoa, porque é de facto uma conquista. Agora, antes, porém, queria-te pedir se deixas uma mensagem, se queres deixar uma mensagem para quem nos tem a ouvir, numa simples palavra, qual é a mensagem que a Alexandra Guimarães, esta força da natureza e esta mulher impulsionadora e que acredita de facto no potencial de todo o ser humano,
queres deixar como mensagem aqui antes de terminarmos o nosso programa? Olha, eu vou dizer aquilo que eu digo para mim e para toda a gente. Não há impossíveis. Os impossíveis só estão na tua cabeça. Acredita e tudo se resolve. Ok. É isto que nós hoje estamos quase a terminar o nosso programa, que no fundo que a conversa com a Alexandra Guimarães e que esta última mensagem que ela deixa para ela, para vocês e para nós todos, é esperança e acredita. E também, desta forma, eu gosto de retribuir aos meus convidados também que elas levem uma mensagem nossa, minha e do programa do Segredo da Cândida e da equipe da Rádio Ava. Por isso, à tua frente tens um baralho de cartas que todas elas têm um significado. Tem a cor, tem uma flor que representa a natureza, mas também tem depois a mensagem, que será com certeza a mensagem que tu hoje levas daqui, além desta conversa agradável, a mensagem que para ti do Segredo da Cândida. Podes escolher, podes ver. E como sei então que posso mexer? Podes mexer à vontade. E intuição, esta é que é a palavra e é também algo que... Elas são tão lindas. Pois, já estás logo. São lindas, lindas, lindas. E como ainda por cima és uma mulher ligada à natureza. Vou escolher uma cor que eu adoro. Inocência. Observo tudo o que acontece à minha volta com os olhos da alma. Extraio o melhor que há em cada ser e em cada situação, não deixando que o meu coração absorva as negatividades ao cultivar internamente os valores mais elevados. Torno-me num sábio que sabe exatamente como nutrir o seu mundo interior. E é isto. Isto parece que é o resumo do que a gente viveu aqui. Incrível. É a tua mensagem, Alexandra. É a mensagem que o universo te deixa para ti e que demonstra bem, quase, de facto, o que tu, no fundo, és. É a tua essência. É incrível. Bom, isto deixa-nos a pensar. Toda a sorte do mundo, com todo o carinho. O abraço, que eu sou mulher de abraços, não podemos ceder, mas abraçamos com os olhos ao longo desta entrevista. Visualizamos o abraço. Visualizamos. E eu garanto-te que ele é forte. Ao longo desta entrevista temos estado aqui em momentos bem, bem poderosos e, de facto, de abraço dado. Adorei ter-te aqui, Alexandre, como sabes, muito grata. Olha, é totalmente recíproco, de coração e alma cheia. Eu saio daqui. Até breve. Até breve, Cândido. Rádio Ava.com